Olá, então, alunos de STD, mais um vídeo, então, sobre parâmetros de linha de transmissão, né? Então, agora, nós vamos ver o parâmetro de capacitância em linha de transmissão e assim a gente finaliza também essa matéria, tá? A ementa toda está concluída, né? Alguns tópicos foram vistos em mais profundidade, outros em menos profundidade, mas se vocês tiverem interesse em outros tópicos, né, podem consultar o livro ou as normas que já foram apresentados para vocês em vídeos anteriores, certo? Bem, capacitância então em linhas de transmissão. Vamos começar pensando na relação, né, de potencial com carga de um cabo específico, né? Então, um cabo ele vai produzir um potencial elétrico, né? Lembra que campo elétrico são aquelas setinhas, né? O potencial são as linhas equipotenciais do campo, né? Bem, o potencial elétrico, então, pessoal, ele pode ser calculado por uma integral, né, da diferença de potencial entre dois pontos. Então, vamos supor que eu tenho um ponto D1 e um ponto D2. Então, o potencial, a diferença de potencial entre as duas, vai ser a integral, né, da expressão própria do potencial, que é a carga, dividido por 2πε0 sobre x. Lembre-se que o campo é 4πε0, né, o potencial é 2πε0. E é sobre x, né, não é sobre x quadrado, porque é uma integral do outro. Bem, então, essa integral, né, ela vai resultar num ln também, porque tem um dx sobre x aqui, né, e, consequentemente, a ln da diferença, né, é o ln a diferença de ln's é igual ao ln da divisão, certo? Então, a gente tem essa expressão aqui para o potencial entre dois pontos, né, a diferença de potencial entre dois pontos no espaço. Se eu tiver dois condutores, eu tenho um ponto neutro entre eles, um ponto zero, e eu tenho o efeito dos dois condutores, certo? Então, vamos supor que cada condutor tem uma carga diferente, que é A e que B, né? E raios, enfim, RA e RB. Então, o potencial devido à carga QA, né, ele é dado pela integral também, então vai ser QA 2πε0 ln de D sobre RA, certo? Devido à carga QB, vai ser igual a QB, não QA, né? Tem um erro. Dividido por 2πε0 vezes ln de RB sobre D, certo? E aí, se eu for utilizar a superposição do efeito potencial no efeito que é passível de superposição, eu somo os efeitos dos dois potenciais, né? Porque isso é justamente porque ele é um campo potencial, um campo escalar. E aí eu consigo encontrar qual que é a diferença de potencial de fato devido às duas cargas, né? Então, a diferença OB vai ser igual a QA sobre 2πε0 ln de D sobre RA mais QB 2πε0 ln de RB sobre D. Fazendo com que QA seja igual a menos QB, que é igual a Q, né, a gente pode colocar em evidência, né, o QA sobre 2πε0, o Q sobre 2πε0, com diferença que aqui vai ficar com sinal negativo, né. Aí, fazendo a propriedade do ln, a gente chega que a diferença de potencial é igual a Q sobre 2πε0 ln de D quadrado RA vezes RB. Caso os raios sejam iguais, né, então a gente vai ter ln de D quadrado sobre R quadrado. Pode colocar o quadrado aqui, passa multiplicando, e aí a gente chega que a diferença de potencial que é Q sobre πε0 ln de D sobre R. Bem, então, especificamente, esse daqui é um Q, né, que é dado em Coulomb por metro, tá? Só para tomar cuidado que ele não é Q Coulomb, mas aqui é em Coulomb por metro. Porque não é uma carga pontiforme, né, é um fio, certo? A gente tinha colocado ali o Q, mas esse é o Q do fio, né? Então é Coulomb por metro. Bem, eu estou passando mais rápido porque muitas coisas são similares que a gente já viu na indutância, né? Então, qualquer coisa, vocês podem também ver o vídeo da indutância, que talvez fique um pouquinho mais claro em relação a isso. Então, a gente vai ter aqui três capacitâncias entre esses dois cabos. Uma capacitância direta entre os dois
e outras duas capacitâncias entre eles e o ponto neutro entre eles. A gente pode separar assim, né? Então, essa capacitância CAB, ela vai ser igual a carga, né, Q dividido por UAB. Então, é o contrário daquela relação, né? Então, ela vai dar π ε0 sobre ln de D sobre R, certo? A capacitância CA0 e CB0 vão ser duas vezes a capacitância CAB, né? Porque essa aqui é a mesma capacitância, só, digamos assim, são duas em série. Então, as duas em série eu vou cortar pela metade, né? Então, você tem que ter o dobro da capacitância, certo? Então, o A0, que é igual ao B0, vai ser igual a Q sobre 2π ε0 ln de D sobre R, certo? Isso é o A0, né? Não o C A0, né? Mas se a gente quisesse encontrar o potencial, digamos assim, daqui para a Terra, né? Ou para esse ponto intermediário, né? Potencial para esse ponto intermediário tem aquele valor ali, certo? Bem, então agora vamos considerar que a gente tem o efeito do solo. Para capacitância, a gente é obrigado a considerar esse efeito do solo, não tem o que fazer. Tá? Para indutância, a gente até consegue contornar ele, mas para capacitância é impossível. Bem, então, pessoal, quando a gente trabalha com solo, a gente tem que usar o método das imagens, que é um método que a gente vê lá em eletromagnetismo. Né? Então, a gente tem que criar uma carga virtual, como se tivesse uma carga virtual, refletida a uma distância inversa de altura, né? De mesma carga, enfim, efetivamente espelhada, né? Que fecha o circuito que está faltando, né? Esse é o método das imagens, certo? Então, a gente cria um dipolo elétrico. E analisando isso, né, a gente chega aqui a carga por diferença de potencial para o terra, né, especificamente, que é como a gente tinha aqui a ideia, né, ela vai ser igual é o mesmo caso que o anterior. Ó. A diferença é que aqui, em vez de eu ter de fato a carga, aqui eu tenho a terra no meio do caminho. Certo? Ali eu não tinha terra, né? Aqui eu tinha só um ponto. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho a terra de fato. Né? E eu tenho exatamente a mesma expressão que eu cheguei aqui, certo? A única diferença é que o D agora é 2H, né? E o R é o raio do condutor mesmo. Aqui não é RMG do condutor, tá, pessoal? Aqui é o raio mesmo, tá? Tem essa diferença. Bem, então, o A0 vai ser igual a Q sobre 2πε0 ln de 2H sobre R, certo? Então, se eu tivesse dois condutores em relação ao solo, né, espalhados de forma aleatória, digamos assim, eu tenho uma altura HA para cada condutor, eu tenho uma distância entre o condutor, os dois condutores reais, a distância entre o condutor e a própria imagem, e a distância entre o condutor e a imagem do outro, né? Então, eu tenho várias distâncias aqui envolvidas, certo? Nesse caso, tá? Se a gente for aplicar, fazer as relações certinho, né? A gente vê que o potencial de A para zero vai ser igual a um termo que depende da carga. Aqui falta um QB, né? Um termo que depende da carga QA, propriamente, né? A própria carga QA, e outro termo que depende da carga QB. É a mesma coisa para o B0. Um depende da carga QA e outro depende da carga QB, certo? O raciocínio é o mesmo que a gente desenvolveu antes. Então, a gente cria aqui uma matriz, né? Tipo a gente tem na indutância, a gente cria uma matriz de capacitâncias, certo? E essa matriz de capacitâncias, ela tem, na verdade, matriz inversa de capacitância, porque aqui é U por Q, né? Capacitância é Q por U. Então, a gente cria uma matriz inversa, né, de capacitâncias, né? Para N condutores, né, eu vou ter essa matriz, né, de forma bem mais genérica, né? Aqui só verificando, né, porque aqui a gente tem o efeito da capacitância para o solo dos dois condutores, né, e o efeito da capacitância entre eles, né?
E aí essa capacitância mútua, ela tem dois efeitos, né? Esses aqui são as capacitâncias, efeito C-1, digamos assim, AB, né? Isso daqui é CA0 menos 1, isso daqui é CP0 menos 1. Não é o valor efetivamente, tá? Da inversa, mas é como se fosse, tá? Porque tem que tirar o determinante, fazer a inversa aqui não é tão simples, né? Mas, de forma geral, tá? Esses termos, se a gente fosse pegar a matriz inversa, né? Os termos da diagonal principal são a somatória de todas as da matriz com terra, mais todas as mútuas da fase A. Aí o MBB, que seria esse segundo termo, é a matriz da zero com todas as mútuas da fase B. E da fase N, da enésima fase, seria o próprio N com terra, mais todas as fases N, certo? Já a capacitância da fase... Os outros termos, eles são diretamente o valor negativo da capacitância entre fases, né? Então, se eu pegar um sistema de N fases, eu vou ter N fases por terra, né? E mais as capacitâncias mútuas entre elas. Então, tem a mútua... Capacitância mútua, isso mesmo, né? Não é só capacitância... Indutância que tem mútua, capacitância também tem mútua. Isso às vezes não acontece muito em circuitos elétricos, mas existem capacitâncias mútuas e indutâncias mútuas. Então, na linha de transmissão, a gente tem as capacitâncias mútuas. Então, a gente vai ter a capacitância mútua entre cada fase e a capacitância própria, digamos assim, das fases por terra, né? Bem, se eu tenho uma capacitância com múltiplos condutores, né, eu posso considerar a altura média no raio dos condutores, vou ter algumas hipóteses simplificatórias também, né, e os condutores espelhados também, para usar o efeito do método das imagens, certo? Então, eu tenho que o potencial 1 vai ser igual aqui sobre N vezes um termo A1, A12, A1N. Né? A mesma coisa, os outros potenciais, o potencial de cada filamento. Né? Cada termo AI é 18 vezes 10 na 6 ln de 2HI sobre RI, e cada IJ é 2 vezes 10 na 6 ln de DIJ sobre SIJ, tá? Isso daqui, esses termos são em quilômetros por fase, porque eles são o inverso da capacitância por quilômetro, tá? Bem, então a gente pode assumir que todos os condutores têm o mesmo raio, que a distância entre os condutores e suas imagens pode ser aproximada por 2H, né? Porque H é muito maior que R, muito maior que a distância entre os condutores, e que existem distâncias circulares, então a gente tem distâncias que vão se igualando, né? Então essa distância é igual a essa, que 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 é igual a essa com essa é igual a essa com essa, que é igual a essa com essa, que é igual a essa com essa, e assim por diante, né? Bem, considerando tudo isso, né, a gente tem que a somatória desses grupos são todos iguais, né? Então, o elemento potencial de cada fio é 18 vezes 10 na 6 vezes a carga, vezes o ln de 2H, mais 1 sobre n vezes o ln desse cara aqui, certo? Aqui tem um... Então, consequentemente, né, de forma... Aqui, depois vocês podem acompanhar com mais calma a dedução, tá? Aqui eu estou pulando várias etapas, mas esse daqui está na ordem certa, tá? O U, né, desse sistema com múltiplas linhas vai ser igual a 18 vezes 10 na 6 vezes o ln de 2H sobre raiz enésima, tá? De R vezes S1, S2, S3 e assim por diante, tá? Esse termo aqui, essa raiz enésima, tá? Isso daqui é um RMG, isso daqui é uma DMG, tá? No caso da DMG, ela vai ser só 2H, fica bem mais fácil. Enquanto que a RMG, aí não é o raio RMG, é o raio mesmo do cabo, e depois a distância de todos os cabos entre si, tá? Esse daqui é a capacitância de serviço. E esse daqui é o RMG eletrostático. Ele é um pouco diferente do RMG eletromagnético. E assim como o eletromagnético, tem uma fórmula simplificatória para esse cálculo de RMG, que é N vezes R, né, que seria o raio do condutor, vezes o raio do agrupamento, né, elevado na N-1. Tá?
aqui, esse raio aqui, ó, raio desse círculo que circunscreve todos os cabos. Então, né, temos alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Uma linha de extra tensão usa 3 condutores por fase do tipo CA Carnation. O espaçamento entre os condutores é 18 polegadas, calculado o RMG eletromagnético e o RMG eletrostático. Tá? Então, ele deu alguns dados, né, que ele deu o diâmetro nominal do condutor e ele deu o RMG do condutor. Tá? Esse é um cabo CA, só que é um cabo com múltiplos filamentos, né? Então ele tem um RMG próprio. Para a gente não calcular todo o RMG do próprio cabo, ele já deu para a gente o RMG. Isso é dado tabelado, né? Bem, então a solução. Primeiro, calcular o raio do condutor, que é o diâmetro nominal sobre 2. E aí o RMG eletrostático é bem fácil, né? Ele vai ser o número de condutores vezes o raio, né, do condutor, ou enfim, vezes o raio mesmo, né, não seria o RMG do cabo, vezes o raio do grupo de condutores. Então eu tenho 3 condutores, né, por fase. Então tem um sistema assim, né? Então o N é 3. O raio ele já deu que é 17,513 milímetros. E o raio? Bem, eu posso usar outra fórmula, né, porque eu tenho a distância, ou eu posso tentar encontrar o raio em função da distância, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um triângulo equilátero escrito num círculo. Então, se eu colocar bem no centro desse triângulo, eu consigo criar ângulo 120 graus, né? E aí eu posso pegar um desses triângulos e dividir bem no meio, né, para fazer 90 graus. Tem um triângulo retângulo. Eu poderia fazer com a lei dos cossenos também, mas vou usar Pitágoras ou cosseno, enfim, direto. Então, se eu pego pela metade 120 graus, tem 60 graus. Esse ângulo aqui é 30, porque 30 mais 30 mais 120 dá 180, né? Que todo o triângulo, os ângulos internos de um triângulo sempre 180 graus. Geometria básica, pessoal, é essencial nessa matéria. Então, o raio, né, vai ser igual à hipotenusa desse triângulo, cujo lado é L sobre 2, nos catetos, né? Cateto adjacente a 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí o raio vai ser igual a L dividido por 2 vezes o cosseno de 30. Né? Se o raio é 18 polegadas, né, cada polegada é 0,0254 metro, eu tenho que isso dele vai ser um raio de 26,4 centímetros aproximadamente. Então, o RMG eletrostático vai ser aquela fórmula, né? Que vai ser aqui o N, o Rzinho e aqui o Rzão, elevado a N menos 1. Isso vai chegar em 15,4 centímetros. Esse é o RMG eletrostático. No caso do RMG eletromagnético, eu uso, em vez de usar o raio do cabo, eu uso o RMG do cabo, que é um pouco menor que o raio. Então, o RMG vai dar 13 centímetros, né? Então, o RMG total eletromagnético deu 14 centímetros, 13 milímetros, né? Aqui deu 14 centímetros, né? Ou 140 milímetros. O RMG eletromagnético. Então, o eletromagnético sempre é um pouquinho menor que o RMG eletrostático. Beleza? Bem, então agora vamos mostrar que eu tenho uma linha bipolar. Né? Antes eu trabalhei com 2 cabos em relação ao solo, unicabos em relação ao solo, enfim. Como eu falei, o livro ele é meio confuso, vai e volta várias vezes. Mas é que ele tá, primeiro desenvolveu o conceito genérico, para depois aplicar a linhas propriamente ditas. Né? Então, vamos pensar em linhas bipolares, que seriam equivalentes às linhas CC, né? Linhas de corrente contínua. Então, nesse caso, na linha bipolar, eu tenho aqueles termos As, né, na relação de U por Q. E se eu inverter, né, eu tenho termos M's. Né? Esses termos M's já são, nesse caso, que é bem mais simples, 2 por 2, ele é bem mais direto, né? Eu consigo calcular diretamente as capacitâncias das linhas. Né? Então, eu sei pela matriz inversa quem que são os M's. Né? É só inverter lá a matriz A original. Né? E depois, com os M's, eu consigo
descobrir quem que são os Cs, né? Daí eu consigo descobrir as capacitâncias de cada uma das 6 capacitâncias da linha, né? E aqui eu tenho o circuito equivalente elétrico do ponto de vista da linha, diferença de potencial, né, de linha, tenho aqui, e eu consigo ver esse circuito elétrico daqui, né? Consequentemente, o CS, né, que seria a capacitância de serviço, vai ser o paralelo desses dois com o série desses dois, né? Paralelo da série dos dois com esse daqui. Lembrando que capacitor é o contrário em relação a série e paralelo, né? Capacitores em série é como se fosse em paralelo, e capacitor em paralelo como se fosse em série. E aí a gente chega na relação Faraday por quilômetro da capacitância de serviço. Um detalhe curioso é que se as alturas da linha forem iguais e se os raios forem iguais, a gente consegue chegar numa expressão bem mais simples para a capacitância de serviço, né? Que ela vai ser 1 sobre 36 vezes 10 na 6 ln da DMG do próprio cabo sobre o RMG do cabo, vezes a DMG em relação ao solo, né, que no caso seria a altura, nós usamos a altura, dividido pelo RMG, né? E nesse caso específico, ou numa outra DMG, no caso, entre as duas fases, né? Essa daqui é interna, essa daqui é do próprio cabo, ó. Essa daqui é entre imagens, isso daqui é entre dois condutores, isso daqui é do próprio condutor, e isso daqui é do condutor ele mesmo, né? Aqui é do próprio feixe de condutores e aqui é do condutor ele mesmo. Então, como normalmente o DAB é muito menor do que o H, né? A altura é muito maior do que o raio entre os próprios cabos, né? Então, isso daqui é muito maior. Esse cara aqui, tá? Que é a distância para as imagens, né? Ela tende a ser 2H. Né? Logo, a gente tem que esse cara aqui tende a ser 1, aproximadamente, né? Consequentemente, a gente pode simplificar essa fórmula para essa expressão aqui, que não depende da altura da linha e nem das imagens, que é muito mais prático, né? Caso haja muitos condutores por fase, então aqui vai ser o RMG desses múltiplos condutores por fase, tá? Aqui é do feixe, tá? Desculpem, pessoal, se eu tinha me confundido, porque realmente aqui é a imagem, aqui seria a altura média, e daí aqui são os dos feixes, né? Aqui entre as duas fases, né? Entre a fase A e a fase B, e aqui é do RMG. E essa é a expressão padrão, né, da capacitância de serviço de duas linhas, tá? E aqui a gente tem as capacitâncias para linhas trifásicas, né? Para as linhas trifásicas a gente tem a capacitância mútua entre A e B, mútua entre A e C, entre C e B, e as capacitâncias por terra de cada uma das linhas. E, sob o ponto de vista da rede, a gente teria uma capacitância para cada linha, né? No bipolo, enfim, acaba sendo uma capacitância só de serviço. Aqui fica uma capacitância por linha, tá? Que é o equivalente à capacitância de sequência positiva, né? Aqui, assim como lá no caso das linhas trifásicas induktivas, né? A gente precisa fazer uma transposição para que elas fiquem iguais. Senão elas vão ser diferentes por fase. Então, assumindo que a gente tem lá a transposição, e tudo está sendo feito para que elas sejam iguais, então a gente consegue definir os termos barra, né? Então a gente vai ter o AA barra e o AAB barra. Aqui tem a dedução, né, desses parâmetros, né? A gente chega que o AA barra é esse termo aqui. E caso todos os raios sejam iguais, né, que normalmente acontece, a gente tem esse cara aqui, certo? De cada fase, né? Os RMGs de cada fase sejam iguais. Quer dizer que o RMG dos RMGs. Se o RMG dos RMGs forem iguais, eu tenho só um RMG que é o RMG dos condutores por fase. E a gente tem a altura média geométrica, né? O HMG, né? O AMG, que também aparece aqui, né? Seriam as alturas de diferentes condutores. É possível que os três não estejam na mesma altura sempre, né? Pode ser que eles sejam distribuídos assim ou assim, né? Para o indutância isso facilita, para a capacitância acabar atrapalhando um pouco. Então, fica mais difícil de um jeito, mais fácil do outro, e assim vai. Se as três alturas forem iguais, né? Aí só a altura é igual, né? Só o HM.
Bem, então, o termo AB barrado, ele vai ser igual a 18 vezes 6 ln de DMI por DM. A DMI é a DMG entre fases, né? Que pode ser igual se for triangular, mas aí a HMG fica diferente, então uma compensa a outra, né? E o DMI é a DMG entre... O DMI é a DMG entre fases, né? E o DMI é a DMG entre condutores, é da fase e a imagem dos vizinhos, né? Então, se a gente for resolver as equações matriciais, para encontrar as capacitâncias, a gente vê que a capacitância de serviço vai ser 1 sobre... vai ser similar ao caso anterior, porque a gente está meio que igualando as linhas, né? Então, ela acaba sendo bastante similar ao caso do capacitância de serviço do bifásico. A diferença é que vai ser 18 e não 36. E tem a mesma hipótese simplificatória, então a gente chega na mesma expressão de capacitância de serviço, né? Podemos dar a mais precisa ou então a hipótese simplificatória. Bem, por último eu trouxe um exemplo, né, numa linha trifásica para a gente calcular a capacitância dessa linha. Beleza? E daí a gente acaba esse vídeo, né, e daí acabamos também o conteúdo dessa matéria. Beleza? Uma linha trifásica, sem cabos para raios, tá, pessoal? Não vou passar para vocês a parte com para-raio, que principalmente a capacitância afeta bastante, tá? Mas, enfim, é uma expansão a mais desse raciocínio. Tá? Quem tiver interesse, vai estar nessa área, pode dar uma consultada também nos livros e usar outros métodos, né? Hoje, muita coisa é resolvida por elementos finitos e, enfim, há muito o que se trabalhar nessa parte, né? Que é uma introdução mesmo aos parâmetros de linha, que já é uma expressão bem... já não é tão fácil esses cálculos, né? Bem, uma linha trifásica, então, sem cabos de para-raio, emprega um cabo CA de código Orioli por fase, tá? As fases estão dispostas em um plano horizontal, altura média sobre o solo de 8,2 metros. A distância entre as fases são DAB e DBC 3,10 metros, né? E DAC 6,2 metros. Calcular a capacitância de serviço e a capacitância por terra, né? Então, os dados é que o diâmetro do fio é 18,821 milímetros, o que implica num raio de 9,41 milímetros. Então, eu tenho essa situação de capacitância, né? E aí, né, eu tenho as distâncias para os condutores imagens e as distâncias para os condutores linha, né? As distâncias para os condutores imagens são 2 Pitágoras, tá, pessoal, que a gente usa para calcular. Então, a gente vai ter o DAB linha, que vai ser igual a raiz quadrada desse triângulo aqui, e desse triângulo aqui a gente tem o DAC linha, né? A DMI, então, vai ser a DMG dessas distâncias de imagem, né? Enquanto a DM vai ser a DMG das distâncias entre os condutores. E aí, né, a gente calcula a capacitância, é bem rápido, daí tendo as duas MGs, é bem fácil porque a gente já tem RMG, ou no caso o raio do cabo, né, é um condutor por fase, então o próprio raio do cabo não precisa calcular a DMG, né. Então aqui vem o 2HM, aqui vem a DMG, aqui vem a DMG entre fases e aqui vem o raio do condutor, chega-se em 9,2 vezes 10 menos 9 farad. E se a gente optar pela opção simplificada, a gente vai chegar em 9,21 em vez de 9,26. Então está bem próximo, tem uma pequena diferença ali de 0,53%. Então, bem pequena, simplificada, na parte dos casos dá certo. Só se o contorno estiver muito baixo, daí ela acaba não sendo interessante, né? Bem, para o cálculo então de C a 0, tem que usar aquelas expressões dos fatores A0, A e AB, né, barrado. Mas a gente já tem cálculo DMI, DM, HM, então fica relativamente fácil de calcular. Então, o CA0 é essa definição, e a gente calcula, ele dá 5,45 nanofarad por quilômetro. Percebam que esse daqui seria o equivalente à capacitância de sequência zero, tá? E esse daqui é o equivalente à capacitância de sequência positiva, se a gente estivesse calculando um curto-circuito. Teria ainda uma expressão para capacitância de sequência negativa, eu não vou passar essa parte para vocês, mas é uma outra parte que o livro também traz, se vocês tiverem interesse
e precisarem para essa parte de curto-circuitos. Mas em proteção do sistema elétrico, a princípio, se vocês tiverem essa matéria, né, é um optativo do curso, se vocês optarem por essa matéria, aí vocês aprendem também a fazer esse cálculo, por isso eu também não acabei passando ele. Beleza? Então, de linhas de transmissão, seria isso, pelo menos por esse semestre de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, né? Alguma dúvida vocês tenham em contato, eu passei meio rápido essa parte de capacitância. Mas depois, com calma, vocês leem o PDF e vão acompanhando, usando os cálculos, né? Pausem os vídeos e tudo mais. Tá? Mas a capacitância em si, ela é um pouco mais difícil, mais extensa, só que porque tem muito mais capacitâncias envolvidas, né? Só que ela acaba sendo um pouco mais fácil a conta do que a conta da indutância. Tá? A indutância ela é mais chata porque ela tem o RMG do cabo junto. Beleza? Então, seria isso. Espero que vocês tenham gostado da matéria, né? Qualquer dúvida também estamos à disposição para futuras dúvidas. No final eu acabei ponderando mal o tempo e no fim foi muito rápido nessa parte de transmissão de energia, com muito assunto para pouco tempo, então demora mais para você absorver. Mas, assim, espero que vocês tenham conseguido pegar a essência dessa parte. Beleza? Então, obrigado desde já. Se vocês gostaram, deixem também o like no vídeo de vocês. E até um próximo encontro.